O mundo está cada vez mais dinâmico. Você já percebeu que tudo está exigindo uma adaptação muito mais rápida. E o ponto é que, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje em dia, todo esse processo que demorava anos para acontecer acelerou muito mais. Quer uma prova de que isso é verdade? Vou te mostrar 2 exemplos. Vamos olhar um pouco para trás. Com relação ao ensino escolar, quando esse modelo atual que nós temos da escola surgiu lá entre os séculos 18 e 19, o professor, que era o transmissor ativo do conhecimento e tinha total controle, era a autoridade máxima nas aulas, escrevia com seu giz de cera na lousa e o aluno sentava na sua cadeira e absorvia tudo aquilo, todo aquele conteúdo sobre várias coisas, totalmente passivo, sem questionar nada. Hoje em dia, mesmo com o modelo EAD que está em alta, a situação é totalmente diferente, pois você, ao assistir a aula, você participa mais, questiona o professor, dá suas opiniões sobre as situações que vocês estão trabalhando e, inclusive, acrescenta informações que você pode ter visto em outras situações, ou seja, a aula se torna muito mais dinâmica do que ela era antes. Já com relação ao trabalho, se você notar, antigamente, com o advento da industrialização e dos processos que eram extremamente inflexíveis, o patrão era a autoridade máxima e você não podia questionar ele de forma alguma. E como retrata muito bem o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, o empregado, além de não questionar, ainda tinha que fazer apenas uma atividade na qual ele era especializado, sem ter qualquer tipo de interação com outros trabalhadores ou a possibilidade de dar sua opinião sobre o ambiente de trabalho em si. Enquanto que, hoje em dia, termos como chefe já não são muito bem vistos quando estamos no ambiente de trabalho. E as empresas agora destacam muito mais a questão da interação com os empregados para um bom convívio dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, não existe mais aquela relação rígida e hierárquica de patrão e empregado, e sim de colaboradores que trabalham por um objetivo, uma causa maior. Assim, com um ambiente mais horizontal, esses colaboradores têm muito mais oportunidades para participar de projetos, dar sua opinião, trabalhar entre si como um grupo, e isso, consequentemente, vai tornar o ambiente muito mais saudável. Agora, você já reparou no que essas duas situações têm em comum? Se você perceber, a maior mudança que foi bastante perceptível nessas duas situações foi com certeza a comunicação. Sim, essa é uma habilidade que está sendo extremamente exigida nos tempos atuais e, sem dúvida, é uma das mais importantes para que o estudante tenha sucesso. E nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 habilidades que são essenciais para que o estudante tenha sucesso. Eu sou Luiz Eduardo e está começando mais um vídeo no canal Tutorial Universitário. E olha só, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal para que você tenha acesso ao melhor conteúdo para que você se torne um estudante de sucesso. A gente está muito empolgado para te passar as melhores formas, os melhores macetes para você se desenvolver de uma forma muito mais rápida. E fica até o final, porque você vai ganhar uma dica extra de presente que envolve todas as outras que eu dei anteriormente. Recado dado, bora lá! Para começar, você tem que entender que essas habilidades fazem parte de um grupo específico chamado de Soft Skills. Esse termo deriva do inglês e, se você for tentar traduzir ao pé da letra, ele significa habilidades suaves, o que não parece que faz muito sentido, né? Na verdade, esse termo significa habilidades interpessoais, ou seja, são habilidades comportamentais de caráter mais subjetivos e que estão extremamente ligadas com a nossa personalidade e convivências no cotidiano, porque retrata exatamente como lidamos com a relação e interação com outras pessoas. Ou seja, você começa a despertar e desenvolver essas habilidades não apenas sentado na frente de um computador aprendendo algum curso sobre elas, mas sim a partir das experiências pessoais que você tem na sua vida. Agora que você compreendeu melhor o significado dessas habilidades, vamos entender melhor quais são elas. A primeira habilidade necessária é a adaptabilidade. Como você percebeu no começo do vídeo, o mundo está evoluindo cada vez mais rápido e estamos nos adaptando a situações que são inesperadas, adversas e, consequentemente, aprendendo coisas novas com isso. Você já
parou para pensar que essa é a primeira geração na história em que filhos estão ensinando coisas para os seus pais? Por exemplo, ensinando como mexer no celular, usar o computador e as redes sociais. Eu mesmo, inclusive, já ensinei várias dessas coisas relacionadas à tecnologia para os meus pais. O ponto é que isso só foi possível graças à nossa capacidade de evoluir e incorporar essas tecnologias no nosso dia a dia de uma forma natural. Então, quando falamos de adaptabilidade, que também é conhecida como resiliência, estamos falando de duas coisas essenciais: a capacidade de enxergar as eventuais mudanças que podem acontecer no nosso dia a dia, mas principalmente incorporar elas na sua vida e, claro, a habilidade de identificar tudo aquilo que pode ser mudado na sua rotina para que você continue a evoluir, a adquirir conhecimento e principalmente continue a ter um bom rendimento nas suas atividades. Então, por exemplo, um estudante que tem a capacidade de entender rapidamente como que funciona o EAD e os pontos positivos dele e sabe exatamente os macetes necessários para que a sua rotina se adapte a esse formato, para que ele continue a ter um alto rendimento nas suas atividades, como se essa mudança brusca de situação não tivesse impactado em absolutamente nada na vida dele, vai se sobressair com certeza. Olhando a longo prazo também e pensando no mercado de trabalho, os recrutadores de empresa adoram muito quem tem esse tipo de habilidade, porque isso mostra que você é uma pessoa capaz de gerenciar crises, de superar obstáculos dentro e fora da empresa e com certeza sabe aproveitar todas as melhores oportunidades que situações difíceis podem oferecer. A segunda habilidade que é essencial para qualquer estudante é a comunicação. Também, como a gente viu no início do vídeo, a comunicação antigamente não era muito exigida, mas hoje em dia ela é totalmente essencial em situações que vão muito além do ambiente corporativo e de ensino. Quando você vai conversar com alguém, tirar dúvida com o professor ou até mesmo fazer alguma apresentação, você tem que ter absoluta garantia de que as pessoas vão entender com clareza qual a mensagem que você quer passar. Mas falar sobre comunicação nos remete que parece ser algo muito subjetivo, convenhamos. Afinal, você já parou para se perguntar qual que é a definição dessa palavra? Para entender melhor sobre isso, vamos analisar quais são os principais elementos do ato comunicativo. Nele, existe um emissor, que é o responsável por enviar uma mensagem e não necessariamente precisa ser uma pessoa. Pode ser muito bem uma empresa, um canal de televisão, um site na internet, etc. Existe o receptor, que é o destinatário da mensagem, ou seja, para quem a mensagem foi enviada, e pode ser uma pessoa ou um público em geral. A própria mensagem, que é claro, o conteúdo que está sendo transmitido. Há também um código, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, que pode ser por meio da fala, escrita, gestos e até mesmo imagens. O canal, que é o que permite com que a mensagem alcance o público desejado, e pode ser por meio da TV, jornais, internet, etc. E para finalizar, o contexto, que é a situação na qual o emissor e o receptor estão inseridos. Bom, analisando todos esses elementos, a gente chega à conclusão de que, apesar de ter uma importância gigantesca, você aperfeiçoar a sua oratória, trabalhar muito bem a sua dicção na hora de falar uma coisa para outras pessoas, porque isso realmente garante que a pessoa preste mais atenção no que você fala, não se distraia tão fácil e te traz mais confiança sobre o conteúdo que você está passando, afinal você tem um domínio sobre ele. Enfim, apesar de tudo isso, esses não são os únicos elementos necessários para você impactar de verdade quando você fala para alguém. Às vezes, o modo como você tem controle do seu tom de voz, do seu tempo de fala, das movimentações com as mãos que você utiliza, das expressões faciais que você também usa, isso pode ter muito mais impacto e envolver mais a pessoa sobre o conteúdo que você está querendo passar. Então, um estudante que sabe como se comportar exatamente na frente de outras pessoas e se comunicar de forma a transmitir as suas ideias de forma clara e objetiva, vai se sobressair com certeza. E olha só, se você nunca tinha visto sobre esse assunto antes, já deixa o like para mostrar que esse conteúdo está agregando de verdade para você. A gente tem o maior compromisso de trazer tudo da forma mais organizada e simples possível, só para você ter a melhor experiência assistindo esse vídeo. Então
a gente merece aquele like, né? Bom, recado dado, vamos seguir. A terceira habilidade necessária dessa lista é a criatividade. Essa é particularmente uma que desestimula e confunde muitas pessoas. Afinal, muita gente pensa que ser criativo é um dom dado por uma força maior que só algumas pessoas são capazes de ter. Eu pensava isso também, mas eu já te antecipo que criatividade é uma habilidade que qualquer pessoa pode ter. E para desmistificar mais isso, vamos entrar mais fundo nessa história. O primeiro de tudo que comprova isso é que criatividade não depende do nível intelectual de uma pessoa. As crianças, por exemplo, apresentam um alto grau de criatividade quando utilizam a sua imaginação como fonte de informação. E muitos especialistas acreditam que essa capacidade nelas seja devido à sua falta de inibição. Assim, quando elas não têm um conhecimento específico em mãos, elas utilizam da sua imaginação abstrata sem se importar se aquilo é legítimo ou não. Só que, na medida que vamos crescendo e amadurecendo, a escola, a sociedade e até mesmo os nossos pais vão aos poucos restringindo os nossos pensamentos, limitando ao taxar de certo ou errado determinadas situações e ideias. Essa imposição vai provocando aos poucos e desenvolvendo a chamada crença limitante em nossas mentes, fazendo com que o medo de errar, o medo de exposição ao ridículo e do julgamento provoquem sensações muito fortes que inibem as suas ações quando você está pensando em algo muito fora da caixa, muito fora do padrão. Então, uma pessoa criativa é alguém que, acima de tudo, está superando essas crenças limitantes. Mas falando desse jeito, faz parecer que é algo muito difícil de se ter, de se conquistar. Afinal, parece ser complicado superar essas barreiras. Mas não é bem assim. Olhando por uma outra perspectiva, diferentemente de quando somos crianças, não necessitamos da nossa imaginação para exercitar a criatividade, porque os conteúdos específicos que elas não possuem, nós podemos obter de outras formas, através de novas fontes de informação, como livros, revistas, conteúdos audiovisuais, enfim, uma infinidade de coisas. Todos esses materiais vão ser responsáveis por substituir a abstração de toda a imaginação que as crianças têm por fontes mais concretas, mais palpáveis para a nossa realidade. Além disso, isso vai contribuir bastante para que você tenha uma nova perspectiva de diferentes tipos de conteúdo e vai garantir a horizontalidade de todo o seu conhecimento. Então, com todo esse conhecimento que está uma bagunça na nossa cabeça, a próxima etapa para executar o processo criativo ocorre por meio da filtragem de informações que nós consideramos relevantes para entregar a mensagem que nós queremos. E essa, com certeza, é a parte mais difícil. Para fazer isso, nós devemos organizar uma lista, seja manualmente ou até mesmo no nosso pensamento, todas as informações que nós queremos passar e, em seguida, organizar elas da melhor forma possível. Se for uma situação em que você está falando algo para alguém diretamente, você pode fazer pausas enquanto você fala. Assim, as informações vêm de uma forma mais fácil na sua cabeça e você consegue organizar elas melhor. Mas se você está em uma situação em que você vai apresentar algo, cara, uma boa saída é você organizar um roteiro antes. E é claro, quando a gente está organizando o nosso vídeo para esse canal, nós utilizamos um roteiro e aplicamos todas as etapas do processo seletivo para entregar da melhor maneira possível esse conteúdo para vocês. Então nós utilizamos várias fontes de informações, selecionamos as melhores referências e organizamos tudo na forma de um roteiro para apresentar. Enfim, com tudo isso que vimos até agora, podemos concluir que qualquer estudante pode ser criativo, pode ter essa habilidade. Ele não precisa ser aquela pessoa que imagina uma coisa totalmente fora da caixa. Ele pode ser muito bem aquela pessoa que tem em mãos diversas fontes de informação, filtra as melhores coisas e entrega de uma maneira simples e organizada a mensagem que ele quer transmitir para outras pessoas. Assim, a gente conclui que para uma pessoa ser realmente criativa, não necessariamente ela vai ter aquela ideia revolucionária que vai impactar toda uma história. Ela pode ser muito bem aquela pessoa capaz de fazer uma releitura de ideias que já foram utilizadas e que deram certo para produzir alguma coisa nova. E olha só, se você chegou até aqui, vamos te recompensar cumprindo o que nós prometemos no começo do vídeo e falando qual que é a habilidade que todo estudante de sucesso tem que engloba todas as outras. Bom, essa habilidade é a liderança. E agora eu vou te explicar por que ela engloba todas as outras. Quando eu era mais novo, eu acreditava muito que um líder era só aquela pessoa responsável por distribuir tarefas para outras pessoas e reclamar se elas não estavam fazendo um bom trabalho. Só que não é exatamente assim. Para que você seja um bom líder, primeiro, é necessário que você tenha
a adaptabilidade, ou seja, você seja capaz de enxergar quais que são os principais problemas que você tem com o seu time e tente aplicar novas mudanças para tentar corrigir esses erros, bem como as mudanças que ocorrem quando há uma saída ou entrada de algum integrante, quais são as possibilidades de caminhos que vocês devem traçar para não afetar tanto o time e também elaborar diversas estratégias para evitar ou passar por situações de risco. Com relação à comunicação, dispensa comentários, né? Aquele líder que não tem uma comunicação efetiva, que não sabe expressar suas ideias de forma clara e objetiva para os integrantes da sua equipe, possibilitará com que situações de mal-entendido ocorram com frequência e o time tenha dificuldade de fato para entender qual que é a sua atividade e como executá-la da melhor forma possível para atingir as metas da equipe, os objetivos, o que pode gerar inclusive um desgaste ou atrito nas relações. Já com relação à criatividade, o líder deve estar constantemente em processo criativo, pois ele deve, através do seu conhecimento e experiência, selecionar, filtrar e organizar todas as informações necessárias para desenvolver tarefas que vão ser essenciais para completar os objetivos e metas da equipe. Mas além de juntar todas essas competências, um bom líder é aquela pessoa que também arrisca. Que é um exemplo disso? O cofundador da Sony, Akio Morita, revelou em uma entrevista que depois de ter inventado o Walkman, descobriu que os técnicos da Sony não ficaram nem um pouco animados com essa ideia dele. Ele, é claro, não gostou nem um pouco dessa atitude de duvidar desse projeto e, fazendo valer a pena todas as suas habilidades, arriscou inclusive o seu cargo de presidência, dizendo: "Eu desisto dessa presidência se não vendermos pelo menos 100 mil aparelhos desse até o final do ano." Qualquer um que pesquisar na internet vai entender o tamanho do sucesso que esse aparelho, o Walkman, fez na época. Realmente dispensa comentários. Então você entendeu agora que essa habilidade é realmente extremamente importante, mas é muito difícil de se adquirir. Mas para facilitar, aqui vai um conselho. O primeiro passo para você desenvolver ela, não tem jeito, é participando de grupos. Durante as disciplinas da sua escola ou faculdade, existem diversas oportunidades para trabalhar em grupo. Além disso, participar de atividades extracurriculares, como eu comento no vídeo que vai aparecer aqui em cima no card, também é uma excelente ideia. E assim que você estiver dentro de um time, busque se desenvolver, participando de projetos que te influenciam, te forçam a desenvolver essa habilidade de liderança. E tá tudo bem você errar. Afinal, isso faz parte do aprendizado. E isso, com certeza, vai te trazer uma ótima experiência para você desenvolver muito essa habilidade. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Deu um trabalhão juntar todas as informações para você, mas aqui a gente tem compromisso. Compartilha também esse vídeo com quem você acha que vai agregar essas informações. E por hoje é só. Valeu, até a próxima.